Então, na última parte da aula de hoje, então a gente vai discutir as ondas sonoras progressivas, né? Então, nessas ondas, colocar ondas sonoras progressivas, nós vamos estudar exatamente o comportamento qual que seria a equação para descrever a variação de pressão, como é que seria a equação para descrever o movimento molecular. Então, o movimento das partículas quando um pulso, né, um pulso de ondas sonoras é atravessado, ou mesmo uma onda senoidal sonora é atravessada, uma onda harmônica, né? Então, vamos colocar aqui. Aqui, beleza. Bom, a ideia basicamente é trabalhar com esse exemplo, né? Eu tenho, então, as nossas ondas sonoras sendo trafegadas, regiões de compressão e rarefação. E o primeiro ponto que eu quero discutir é exatamente o movimento das partículas, né? Eu posso considerar o movimento de uma partícula só, o movimento das partículas como um todo aqui. Dos partículas como um todo, eu quero dizer assim, o tráfego, então, do fluxo de onda através dessas partículas, né? Através desse fluxo de ar, né? Então, tem uma equação de onda, na verdade, mas a gente vai saber que existe uma equação de onda semelhante àquela equação de onda que a gente as equações de onda que a gente já utilizou para o estudo de uma onda numa corda, tem semelhanças, mas simplesmente vai colocar a solução, né, dessa equação. Então perceba que aqui ó, é a posição, eu tenho a posição dessa partícula, né, em função do tempo, ela tá variando, e ela tem um deslocamento ao longo do x, certo? Isso aqui a gente vai chamar de deslocamento, certo? É o deslocamento que vai variar em relação de x, em relação ao tempo, que é exatamente aquilo que a gente está vendo na animação, né? Então, esse movimento de x e t. Isso perceba que é uma função periódica, então pode ser um cosseno, pode ser um seno, a gente vai colocar aqui cosseno de kx, onde k vai ser exatamente o nosso número de onda, e aí a partir do k, do π dividido por lambda, a gente calcula exatamente o comprimento de onda, né? Então, a distância entre duas frentes de onda é o comprimento de onda, e o ômega está relacionado então com a frequência de vibração, né? Essa frequência de vibração das partículas. Tá? Então, exatamente essa solução que a gente vai trabalhar logo de cara, né? Vamos para as notas de aula. Então, essa é a nossa equação, né, do movimento molecular, é chamado aqui de deslocamento, né? Deslocamento das partículas. E o que é mais fácil enxergar? É exatamente uma relação da variação de pressão, que é aquilo que a gente vê na animação, né? Então, o quanto que varia a pressão quando uma onda sonora atravessa um determinado elemento de volume, né? Então, quando a variação de pressão significa o quê? Compressão ou rarefação, sabe? Que é exatamente aquilo que está naquela imagem, naquela animação, né? Então, vamos pensar que eu tenho um certo cilindro, dentro desse cilindro tem ar, tá? E vai ser aplicado, então, uma pressão que vai comprimir, isso vai gerar compressões e rarefações, né? Se isso for cíclico, né? Então toda vez é aplicada uma certa força, gera uma pressão, e então eu vou ter um fluxo então, de partículas, um fluxo de ondas, né? sendo transmitido através desse cilindro, né? Então vamos tentar encontrar agora uma relação dessa variação de pressão em função do movimento molecular, né? Então vejam aqui, eu tenho esse tubo, onde eu tenho um volume V, aqui é a área da seção transversal, e um ΔX. Então eu escrevo o V igual a essa área da seção transversal vezes ΔX, certo? E vamos dizer então que em torno de um ponto médio desse V, eu tenho uma variação de volume, certo? Por quê? Porque eu apliquei uma pressão. Se eu tenho uma aplicação de pressão, vou ter uma pequena variação de volume. E essa variação de volume vai estar relacionada com o quê? Com a área da seção transversal vezes uma variação do deslocamento molecular, certo? Imagina então que eu apliquei uma força aqui, gerou uma pressão, e eu aplicando uma pressão, há uma certa compressão. Havendo uma compressão, significa que as partículas elas vão se comprimir, elas vão se espremer, vamos dizer. Então, essa variação de volume está relacionada com a área vezes um deslocamento molecular, tá? Uma variação pequena do deslocamento molecular. O que a gente vai trabalhar? Então, vamos lembrar então dessa relação do bulk modulus, né? Do módulo de elasticidade volumétrica, que vai ser uma variação de pressão dividido pela variação relativa de volume. Vamos colocar a variação de pressão para o lado de cada expressão. Então, variação de pressão vai ser o negativo do bulk modulus vezes a variação relativa de volume. E vamos substituir, então, essa
relação aqui, volume, e a relação da variação de volume na forma aqui do bulk módulo, né? Então, fazendo essa substituição, então desse termo com esse, nessa equação, eu tenho que variação de pressão igual ao negativo do bulk módulos, área vezes a área, delta S, área, delta X. Então, eu vou cortar área com área, e eu tenho daí como resultado, até agora, variação de pressão vai ser menos bulk módulos, delta X por delta S por delta X. Tá? Então, uma variação do deslocamento molecular dividido por uma variação aqui do nosso comprimento, do comprimento aqui daquilo que eu estou medindo, de um elemento de volume, né? E considerando um ΔX tendendo a zero, aquela história, né? Então faço agora o ΔX tendendo a zero, para um tempo fixo, eu tenho que essa variação de pressão vai ser o negativo do bulk módulos, ΔS e ΔX, tá? Onde S de x e t, né? É exatamente essa relação aqui, certo? Então, para calcular a variação de pressão, eu faço essa derivada da variação de deslocamento no tempo. Variação do deslocamento é exatamente essa relação. Então, variação de pressão vai ser menos bulk módulos, del de ΔX, dessa relação toda aqui, né, do deslocamento molecular. Essa derivada vai dar o quê? Derivada de cosseno vai estar menos seno, e eu tenho um kx, o k vai aqui para fora, né? Que é o que eu tenho aqui. Variação de pressão é S, aqui é o deslocamento máximo, bulk módulos, número de onda, seno de kx menos ômega t. Veja que estava negativo aqui, quando eu faço a derivada do cosseno fica negativo e negativo dá positivo, né? Então eu chego nessa relação, e para deixar um pouquinho mais, um pouco mais bonitinho, vamos dizer, as relações com valores que a gente conhece um pouco melhor, variáveis que a gente conhece um pouco melhor, vamos utilizar a velocidade do som, que é igual a raiz do bulk módulos pela massa específica volumétrica. Aí eu substituo o bulk módulos aqui, né? Então eu tenho essa variação, no caso o deslocamento molecular, velocidade ao quadrado do som, massa específica volumétrica e número de onda. Então veja, a velocidade do som a gente consegue encontrar na tabela, massa específica a gente encontra na tabela, número de onda é mais difícil, né? Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir também essa velocidade por frequência angular dividido pelo número de onda. Tá? A partir dali eu consigo uma frequência. Em geral, quando a gente fala de um determinado som, a gente já fala automaticamente da frequência. Eu tenho uma frequência de 20 Hz, eu tenho uma frequência de 300 Hz. Então é mais fácil eu trabalhar com frequência do que número de onda, né? Então eu tenho aqui como resultado a variação de pressão vai ser dado pela máxima amplitude do movimento molecular, a velocidade do som, massa específica volumétrica e a frequência angular, tá? Multiplicado pelo seno de kx menos ômega t. O que eu tenho nessa relação? Aqui vai ser a minha amplitude de pressão, certo? Essa amplitude de pressão é importante porque a gente tem valores que a gente conhece da máxima amplitude de pressão para os sons audíveis, né? Qual que seria o máximo que o nosso ouvido suporta e qual que é o mínimo que o nosso ouvido suporta. Então esse valor é bastante importante. O que é bem interessante aqui é que nesse valor a gente tem medidas, tem quantidades macroscópicas, a gente sabe velocidade, a gente sabe massa específica, a gente sabe a frequência e uma quantidade microscópica. Então, através de dados macroscópicos, a gente consegue enxergar algo que acontece em nível molecular. Então, essa é uma relação bastante interessante e bastante importante também, né? Então, aqui eu simplesmente estou detalhando isso aqui, né? Então, eu tenho essa amplitude de pressão, vai ser dada então pelo deslocamento molecular, ou amplitude de deslocamento, né? Máximo deslocamento molecular e amplitude de deslocamento, velocidade do som, massa específica do ar e frequência angular da onda. Algo bem importante também é entender, então, interpretar essa equação, né? Então, variação de pressão e a equação também do nosso movimento molecular, né? Então, vamos fazer um gráfico dessas duas equações, vamos ver o que a gente encontra. Aqui. Então, eu tenho a variação de pressão e eu tenho o deslocamento, né? Aqui seria
as cristas das ondas. São as regiões de compressão. Essa região, essa compressão, ou seja, tem uma variação de pressão, tá? Então ela comprime o ar, ou seja, aqui eu tenho uma densidade um pouco maior. Na rarefação, que é essa aqui, eu vou colocar essa outra linha aqui. Essa outra linha. Vou colocar numa outra cor. Aqui, sei lá. Esse vermelho. E na pressão atmosférica, nesse ponto de pressão atmosférica, eu tenho, vou colocar aqui a flecha, seria exatamente aqui, ó. Pressão atmosférica. Certo? Pressão atmosférica. Então, vou colocar em ordem aqui, Então, aqui é o número 1. O número 1 é esse ponto aqui de compressão. O número 2, pressão atmosférica. Eu estou aqui. 2, pressão atmosférica. O 3 é rarefação. 3, rarefação. Para não confundir esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui. O 3 é rarefação. O 4 é outra vez a pressão atmosférica, né? Outra vez a pressão atmosférica, que é esse ponto aqui. E o 5 é mais uma compressão, né? Que é a crista, né? Da onda, né? Então veja que tem vários detalhes importantes, né? Dessa análise. Ele não é absolutamente simples de ser interpretado, né? Então só entre duas cristas aqui, né? Duas regiões de compressão, você tem que perceber que você tem a pressão atmosférica, você tem rarefação, você tem outra vez pressão atmosférica e tem a crista da onda. Tá? Então isso é difícil de ser percebido, ou seja, você tem que fazer esse exercício mental, né? Ou pelo menos fazer o desenho, olhar a animação para tentar perceber isso aqui. Tá? Lembrando que isso aqui é para algo absolutamente estático, né? Quando você tem um movimento, você não tem movimento das partículas, a gente está olhando para t igual a 0, por exemplo. Tá? Isso tem que ser lembrado, né? Então vamos voltar aqui, ó. Então agora eu tenho a posição, né? No caso o deslocamento, né? O deslocamento das partículas, que é dado por um deslocamento máximo, cosseno de kx menos ômega t. Tá? Então, como é que a gente interpreta esse gráfico, né? Eu tenho o máximo deslocamento, vamos tentar então enxergar esse gráfico através dessa imagem fixa, lembrando que esse gráfico é S em função da posição, ou seja, deslocamento em função da posição, pensando que o tempo está parado. Eu tirei uma foto simplesmente, né, para tempo igual a 0. Então eu tenho exatamente essa imagem aqui, tá? E essa imagem vai representar um máximo deslocamento. É difícil a gente enxergar essa imagem, na verdade, né? Você teria regiões onde esse ponto, por exemplo, estaria no máximo deslocamento, aí num ponto onde ele está na posição de equilíbrio, depois ele vai ter um deslocamento, assim, máximo deslocamento significa deslocamento para frente e deslocamento para trás, deslocamento para frente e deslocamento para trás. Tá? Então toda vez que ele tem deslocamento para frente e para trás é representado pelo máximo, por esse mínimo, né? Eu estou colocando o máximo deslocamento para trás, mas seria o máximo e mínimo, né? E aqui seria a posição de equilíbrio. Tá? Então ela vai para frente, para trás, para frente, para trás. E aqui é exatamente essa representação que a gente faz. Aqui, como dá para perceber, é bem difícil de enxergar isso aqui, né? Pela imagem, né? Vai ficar um pouco mais fácil de perceber quando a gente juntar os dois gráficos, tanto de variação de pressão quanto de deslocamento. Tá? Mas a lógica por trás desse gráfico é isso. Significa que a partícula aqui está no equilíbrio e aqui ela está se movimentando para frente e para trás, para frente e para trás. Uma observação importante também é o seguinte, ó, quando ela está no máximo deslocamento, ó, a derivada de s por tempo é a velocidade, certo? A velocidade da partícula. Então ela está parada, tá? Aqui está parada. Aqui vai ter a máxima velocidade, aqui ela volta a estar parada. Máxima velocidade, volta a estar parada.
massa, velocidade, volta parada. Isso se enxerga pela derivada, né? A inclinação da reta, né? Então aqui seria inclinação zero, ela está parada. Inclinação zero está parada. Aqui vai ter a máxima velocidade, né? Nesses pontos a máxima velocidade. É a mesma lógica do oscilador harmônico mesmo, né? Exatamente a mesma lógica. Então na imagem, na verdade, é difícil de perceber isso, mas a partícula está fazendo esse movimento para frente e para trás, né? Vamos tentar então enxergar isso daqui, ó. Comparando aqui, deixa eu tirar essa... Não vai precisar mostrar isso aqui, não. Tentar enxergar, então, as duas informações ao mesmo tempo, né? Quando você tem, então, uma variação de pressão e o quanto que ocorreu esse deslocamento molecular, né? Colocar num único gráfico. Na prática, você tem, então, valores aqui as amplitudes, elas são diferentes, por isso que eu coloquei valores um pouco diferentes aqui, só para a gente enxergar isso aqui. Mas a lógica seria o seguinte, ó. Na pressão atmosférica, certo? Pressão atmosférica, então é esse ponto aqui, ó. Na pressão atmosférica, eu vou ter o máximo deslocamento, tá? Velocidade zero, certo? Pressão atmosférica, o máximo deslocamento, velocidade zero. Quando eu estou na compressão, ou seja, nesse ponto aqui, na compressão, significa então que a partícula ela está no ponto de equilíbrio, mas com uma máxima velocidade, que é esse ponto aqui, ó. Máxima velocidade. Aí eu tenho outra vez na pressão atmosférica, então ele vem para cá, ele volta aqui na pressão atmosférica, eu tenho máximo pressão atmosférica, eu tenho máximo deslocamento, então para aquela história para frente e para trás. E depois eu chego na região de rarefação. Na região de rarefação eu tenho o deslocamento, né, no ponto de equilíbrio mais a máxima velocidade. Tá? Então eles vão simplesmente intercalando. E perceba que eles estão fora de fase, né? O importante é perceber isso aqui. Então, o deslocamento molecular e a variação da pressão estão fora de fase. Então, vamos tentar enxergar isso aqui. É bem difícil de perceber, porque a animação também não é perfeita, né? Então, seria o seguinte, ó. Vamos só voltar aqui, ó. Quando eu tenho o máximo deslocamento, é quando a partícula está parada, o máximo deslocamento, então para frente, para trás, para frente, para trás, seria a situação onde a pressão está na pressão atmosférica. Tá? Pressão atmosférica. Aqui também o máximo deslocamento, para frente e para trás, pressão atmosférica. Vamos ver se dá para enxergar mais ou menos isso na animação. Ó. Então ele chega no máximo deslocamento, aí que a frente de onda chega. Ó. Máximo deslocamento, a frente de onda chega. Tá? É bem difícil de enxergar isso aqui por essa animação. Então chegou no máximo deslocamento, aí logo em seguida a frente de onda chega. Então ele está exatamente na região na região de pressão atmosférica, né? Eu vou tentar encontrar depois uma outra animação que dê para ver melhor isso, né? Tá bem difícil de perceber. Então, máximo deslocamento, ele para, aí logo em seguida chega à frente de onda. Tá, a mesma coisa aqui. Então, deixa eu retomar aqui ao gráfico. Então, máximo deslocamento. Então, logo em seguida, o que você tem? Logo em seguida você tem um aumento de pressão, né? Tá? Então, é rápido demais isso, né? Lembrando que esse gráfico está estático, ele está completamente parado, tá? E essa animação seria, então, a nossa tanto pressão quanto posição da partícula em função do tempo, né? Então, isso outra vez tem que perceber essa diferença, né? Aqui no caso tem uma outra animação, mas isso aqui são ondas estacionárias, tá? Então, mais para frente a gente pode mostrar esses gráficos. A gente tem ondas estacionárias, então vou pular isso aqui. E tem um outro, vamos ver se a gente consegue enxergar as ideias. Aqui também isso acho que é mais fácil de enxergar, né? Você tem então um gráfico de variação de pressão, né? Variação de pressão aqui em função do tempo, né? Então a gente vê essa variação de pressão, os pontos de máximo, né? Veja que os pontos de máximo eles estão caminhando aqui, de máxima pressão, né? Os pontos de mínimo são bem aqui no meio, e entre um ponto de máximo e um ponto de mínimo a gente tem efetivamente a nossa pressão atmosférica, né? Que é dificílimo de enxergar isso aqui nessa imagem, né? Nessa animação, né?